Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 19. Podemos assentar. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. A palavra de Deus, na minha tradução, diz: e chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia. Diga para quem do teu lado: tenha paz. Fala para quem está do teu lado: lembra do problema e tenha paz. Versículo 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. E disse a Tomé: põe o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Diga comigo: Tomé pagou para ver. Fala para quem está do teu lado: não paga para ver. Nós já oramos aqui algumas vezes. Eu já vou entrar na palavra. Eu quero transmitir algo para você. Esse texto fala a respeito do primeiro dia onde Jesus ressuscitou. Fala a respeito do primeiro dia que Jesus ressuscitou. Então esse texto está falando a respeito de um novo tempo na vida daqueles homens. E hoje nós estamos em uma circunstância onde nós vamos entrar em um novo ano. Para aqueles que estão debaixo da dependência, isso é muito mais do que um ano. Também representa um novo tempo. No calendário, Deus não está esperando da meia-noite, tá, irmão? Deus não está esperando da meia-noite, olhando assim e falando: puxa, que hora que der meia-noite, o anjo Gabriel, pega um rojãozinho aí, acende aí e vamos tocar fogo no parquinho aí, porque vai entrar 2025 de jeito nenhum, irmãos. Porque o que é tempo, o tempo já está em Deus. Deus já visitou o nosso futuro 2025, 2026, 2027. Amém, irmão?
Deus não tem plano B nem plano C para nós. Aleluia. Deus só tem um plano A. Quando eu e você nós nascemos, Deus não olhou e falou assim: nossa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida do Rodrigo? O que eu vou fazer do fulano, do ciclano? Não, Deus já tem um plano traçado. E o trabalhar de Deus, irmão, é sempre arrancar do nosso plano B, do nosso plano C. E porque a gente sempre tem uma carta na manga. A gente sempre tem algo assim: olha, bom, eu vou para a igreja. A gente fica selecionando aquilo que a gente ouve. Eu vou dar uma obedecidinha aqui, uma oradinha lá, uma jejuadinha aqui, e se não der certo, eu já sei o que eu vou fazer. Irmão, isso não é uma entrega total. E os adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade é aqueles que vivem uma entrega total. Então, para viver esse novo tempo e a gente desfrutar de uma plenitude em Deus, vai depender de uma totalidade de entrega. E essa totalidade de entrega, se você se colocar nas mãos de Deus como nunca, você vai desfrutar de algo que você também nunca desfrutou. Aleluia. E a palavra de Deus está dizendo que agora os discípulos, Judas, ele já tinha ido para o caminho da perdição, Tomé não estava junto, então eles estavam em 10 ali, eles estavam ali reunidos. Já havia passado a sexta-feira, já havia passado o sábado, agora já estavam no domingo. E na sexta-feira, você imagina, foi um dia de vergonha, foi um dia de muito vexame. Você imagina Pedro, os demais discípulos vendo Jesus sendo, eles não viram, mas sabendo que Jesus foi crucificado, porque só estava ali João. E hoje, nós, além de entrarmos em um novo tempo, nós também vamos participar da ceia. E agora esses discípulos frustrados, eles estavam ali reunidos em uma sala fechada. E os boatos agora que corriam era: olha, o corpo do Jesus foi roubado pelos discípulos, porque Jesus havia sido ressuscitado e ele não estava mais naquela tumba. A tumba estava vazia porque a morte não parou Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E agora, diante dessa situação, Jesus não estava, os boatos começaram a correr. E diante dos boatos, vocês imaginam o medo que esses discípulos estavam dos judeus. Então diz a Bíblia que eles estavam em 10 reunidos em um lugar fechado, em um lugar de incerteza, em um lugar de medo, em um lugar de dúvida, em um lugar de frustração, porque você imagina o Pedro naquela situação onde teve a pesca maravilhosa. A Bíblia vai dizer que ele largou peixe, ele largou barco, ele largou tudo para seguir Jesus. E quando, meu irmão, quando as coisas estão errado, a gente começa a fazer questionamento. Imagina o Pedro fazendo questionamento de que adiantou eu ter largado tudo, porque ele morreu. Mas, meu irmão, tudo estava acontecendo conforme a vontade de Deus. Parecia que era fracasso, parecia que era derrota, mas era plena vitória, era plena vontade de Deus operando sobre aquela situação. E há momentos na nossa vida que a gente olha e fala: meu Deus, parece que é plena derrota, parece que é fracasso, parece que é frustração, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o poder de fazer a necessidade, a doença, a tristeza, a depressão, a porta fechada, o luto, tudo, absolutamente tudo contribuir para o nosso bem. E talvez você está finalizando o ano de 2024 com algumas coisas que você fala: meu Deus, mas foi tão difícil, não está finalizando do jeito que eu pensei. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu estou vendo aqui Deus apontar para o ano de 2025 e chamando a igreja para um nível de dependência. E se Deus está chamando a igreja para uma dependência, é porque Ele quer derramar algo, é porque Ele quer fazer algo, é porque Ele quer trazer transformação, é porque Ele quer trazer mudança. Deus. E não bastou Jesus chegar, porque agora Jesus ele chega e diz a palavra de Deus que ele mostra as suas mãos. Ele precisou validar quem ele era, porque Jesus não parecia em nada daquilo que ele um dia havia sido. Eu vou repetir:
Jesus precisa validar quem ele era agora, após a ressurreição, porque ele em nada parecia com aquilo que ele havia sido antes da crucificação. Porque agora Jesus, ele ressuscita em um corpo glorificado, e ele já não tinha mais a ver com aquilo que ele havia sido antes. Por isso que havia tido da parte dos discípulos dificuldade em conhecer Jesus. Meu irmão, isso acontece com o crente. Quando ele chega, ele aceita ser crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne agora eu vivo para o Filho de Deus. Ele já havia sido crucificado com Cristo, as suas vontades, ele havia se rendido ao Senhor. Meu irmão, e se render ao Senhor, você vai ser direcionado a conflitos. Há momentos onde você vai olhar e vai falar assim: é o prazer da minha carne ou seguir Jesus. O Senhor vai expor você. Há momentos onde você vai precisar tomar uma decisão, e Jesus tomou uma decisão: salvar a humanidade. E Jesus está em busca de uma igreja para salvar, uma igreja decidida que tomou uma decisão: servir e obedecer. E quando eu sirvo e obedeço, eu até passo pela sexta-feira da vergonha, eu até passo pela sexta-feira da escassez, eu até passo pela sexta-feira da porta fechada, eu até passo pela sexta-feira da crucificação, mas tem um domingo de ressurreição reservado para mim. Passa por essa sexta-feira. Jesus agora ele mostra a cicatriz para os discípulos, e ele vai dizer agora, Jesus tem que dizer de novo: tenham paz. Paz seja com irmãos. A paz é algo muito importante para a sua vida, não é o dinheiro. A paz é algo poderoso para você. Você pode ver como Satanás ele tenta atacar a sua paz, porque o indivíduo com a paz abalada, ele tem a sua fé abalada. O indivíduo com a paz abalada, ele tem o seu humor abalado. Então Jesus ele chega e fala: tenha paz. Então a fala de Jesus me remete a: olha, tenha paz, porque é meu Pai agindo sobre toda circunstância. E o mesmo Jesus que falou nessa palavra, ele está falando para nós como igreja: tenha paz, porque é o meu Pai agindo sobre tudo. Então eles estavam naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que as portas estavam fechadas, mas Jesus ele aparece no meio. Jesus não aparece na beirada, ele aparece no meio. E ele aparece no meio porque havia um lugar no meio, e às vezes a gente não dá o lugar no meio para Jesus, a gente dá a beiradinha para Jesus. Jesus nunca vai ocupar a beiradinha. Jesus nunca vai brigar pela beiradinha de jeito nenhum. Ou é tudo ou é nada. E aí, agora a palavra de Deus vai dizer, no versículo 22, ele sopra sobre os discípulos e ele declara o seguinte: olha, recebei o Espírito Santo. O que aconteceu, irmãos? Imagina, está lá, e Jesus começa: recebei o Espírito Santo. Aí você imagina os discípulos sentindo ali o hálito. Jesus, ele faz algo, ele assopra sobre os discípulos. Mas quando foi que o Espírito Santo se manifesta sobre os discípulos? Muitos dias depois, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Então eu aprendo o seguinte, meu irmão: aqui na terra nós precisamos aprender a nos antecipar. Jesus fez um ato profético, ele assopra, recebe o Espírito Santo. Não estava acontecendo nada no momento, mas já estava acontecendo no momento, um movimento no reino espiritual que encontraria aqueles discípulos. Meu irmão, a gente precisa aprender que o nosso comportamento nessa terra é um ato profético que gera um movimento no reino espiritual. Por isso, meu irmão, Salomão ele vai dizer o seguinte: que na língua está o poder da vida e da... Porque aquilo que você libera, meu irmão, está gerando um movimento no reino espiritual que vai te encontrar lá na frente. Aleluia. Esse ano faleceu uma pessoa, e essa pessoa, ela dizia, desde os seus 52 anos, ela dizia assim: eu não passo dos 60 anos de idade.
Com 52 anos ela começou a repetir: eu não passo dos 60 anos de idade, eu não passo dos 60 anos de idade. Ela fez 60 anos de idade, 15 dias depois ela faleceu. Porque as palavras dela geram um movimento. As palavras dela foi um ato profético que gerou o quê? Morte sobre a vida dela. As palavras que estão saindo da sua boca, meu irmão, minha irmã, estão gerando um movimento, está sendo como um ato profético sobre a tua vida. Então libera a palavra sobre a tua casa, libera a palavra de bênção sobre o seu filho, libera a palavra de bênção sobre os seus negócios, libera a palavra de bênção sobre você. Declare: você é uma bênção, aleluia. Libere palavra de bênção, diga assim: eu vou buscar a Deus como nunca. Libere as palavras certas, porque às vezes a gente libera as palavras aqui fora, mas esquece de liberar a palavra de mudança aqui dentro. Então agora Jesus ele vai fazer um ato profético, ele se antecipa. E diz a Bíblia que os discípulos ficaram felizes, mas que Tomé não estava no meio. Tomé não estava junto. Já viu aquela pessoa que não se envolve? E a Bíblia vai dizer que na próxima reunião aparece quem? O Tomé. E agora Jesus, e ele vai dizer o seguinte: olha, se eu não colocar o dedo nas suas feridas, eu não vou acreditar. E Jesus então chega no Tomé e fala: pode pôr o dedo, Tomé, pode pôr o dedo, porque tudo que você vai ver não é ferida sangrando, é cicatrizes. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não usa quem sangra, Deus usa aquele que se permitiu ser curado. Porque, irmão, tem gente que sangra. Tem gente que sangra falando do pastor, que sangra falando, a vida é travada porque está sangrando, não se permitiu ser curado. E todo mundo vê, a pessoa não vê. Se alguém falar para ele ou para ela, vira uma onça ou vira um leão. Começa a prestar atenção no seu comportamento. O seu comportamento é de uma pessoa que foi curada e as feridas se tornaram cicatrizes, ou você está sangrando? A mulher do fluxo de sangue, ela estava sangrando. E agora ela pensa: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei o quê? E agora ela passa pela multidão, toca na orla das vestes, e o sangramento cessou. E agora, quando o sangramento cessou, a ela lhe foi dada o quê? Uma voz. E agora ela declara tudo aquilo que acontecia. Primeiro ela ficou no pensamento, primeiro ela arquiteta no pensamento, mas agora, depois do milagre, ela tinha voz para falar, e voz para falar com autoridade. Eu toquei na orla da veste do mestre, e eu fui curada, irmão, em nome de Jesus. Todo mundo estava ali tocando, mas uma mulher tocou Jesus diferente. Que 2025 seja o ano que você venha tocar o coração de Deus de uma maneira diferente. Pare de sangrar, deixa Ele curar. O que fizeram sobre a tua vida, deixa Ele curar. Muitas situações foi permissão de Deus para revelar a sua sensibilidade. E como você é propenso às feridas, é propenso ao sangramento, deixa Ele curar. O que fizeram no serviço, que fizeram no trabalho, que aconteceu na igreja, que aconteceu na infância, deixa Ele curar. E aí, o que vai acontecer? O Tomé, a Bíblia vai dizer que Tomé vai dizer o que? Tomé respondeu, versículo 28: Senhor meu e Deus meu. Agora o Tomé entende que era Jesus, e essa fala de Tomé dizendo Senhor meu e Deus meu mostra o seu arrependimento pelas palavras que havia dito. Sabe, irmão, a Bíblia vai dizer para nós em Atos, no capítulo 3, versículo 19, escute: arrependei-vos para que chegue a vós o tempo do refrigério. Você quer refrigério na sua vida? Aprenda a se arrepender de coisa que você não se arrependeu ainda. Falta na igreja e não se arrepende. Não toma ceia, não se arrepende. Peca à torta e à direita, não se arrepende. E aí o que acontece? Não tem refrigério. Arrependei-vos para que chegue a vós o refrigério. Toda uma fornalha não tem refrigério. Claro que há momentos que Deus permite a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor permitiu a fornalha, mas a fornalha queimou? Não, de jeito nenhum. Então, irmãos,
Hã? E também não ficaram na fornalha. Obrigado, pastor. Amada igreja, eu vou finalizar aqui. A fala de Tomé remete àquilo que ele se arrependeu. Que você entre em 2025 arrependido. Que você entre, antes de entrar em 2025, pense as coisas que você ainda não se arrependeu. Se as pessoas que você pensou mal, falou mal delas e não se arrepende, e se não tiver arrependimento, não tem refri, pode ir para a igreja, pode jejuar, pode orar, pode virar um cipó de tão magro, de tanto jejum. Pode ir atrás do profeta, pode ir atrás do bispo, pode ir atrás do apóstolo, pode. Mas se não se arrepender, não tem refrigério. E hoje é noite de arrependimento. E em nome de Jesus eu quero fazer uma oração enquanto eles buscam o corpo e o sangue de Cristo. Você que vai participar da ceia, se tiver alguém que você precisa pedir perdão, e eu já quero pedir perdão para a igreja. E se você tem algo no seu coração que você acha que eu preciso pedir perdão para você, você pode me procurar depois, que não tem problema de pedir perdão. Pastor, você me feriu tal dia, conversa comigo. É uma opção que você tem. Sair falando mal de mim nas rodas de conversa, mas Deus está vendo que eu estou aqui de coração aberto a me humilhar para você depois do culto, se você precisa que eu te peça perdão. Eu te peço, irmão, não tem problema com isso. Então, irmão, sabe por quê? Eu não quero ter nenhuma pendência diante de Deus, porque eu quero viver uma vida de refrigério, não quero viver uma vida travada. E eu vejo pessoas com grande potencial, porém uma vida travada. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, você só vai entrar cativo em 2025 se quiser, se o coração continuar duro, se o coração continuar endurecido, porque lá em Isaías 1,19 Deus vai falar para o profeta: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deixa eu te falar uma coisa, estamos entrando em 2025 e as expectativas não são boas, mas aquele que está debaixo de arrependimento, debaixo de dependência, debaixo da vontade de Deus, Salmo 91,7 vai se cumprir na vida dessa pessoa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será. Então se coloque em pé, você que vai participar da ceia. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus,